Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do TeoSim, Teologando com Simplicidade. Hoje daremos continuidade ao estudo da doutrina da salvação. E um dos pontos basilares dentro desta doutrina é a doutrina da graça de Deus. Em Atos, capítulo de número 16, versículo 17, você vai ver a manifestação dessa graça preveniente descrita nesse versículo. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O relato que ocorre aqui é quando o apóstolo Paulo está pregando e há uma vendedora chamada Lídia. E quando Paulo pregava, a graça de Deus abriu o coração dela para que ela pudesse estar atenta à palavra de Deus. Então, esse chamado externo ocorre quando a pessoa atenta para a pregação da palavra que está sendo ministrada. O chamado interno ocorre pela operação da ação do Espírito Santo, que ilumina e esclarece a mente do pecador para que ele possa crer. A Lídia só pode crer porque, em primeiro lugar, o Senhor abriu o coração dela, capacitando ela a ouvir a palavra de Deus, e à medida que ouvia a palavra de Deus, ela poderia muito bem ter rejeitado, como nós vamos ver a seguir. Mas, muito pelo contrário, a Lídia abriu o coração e creu na palavra de Deus e, consequentemente, foi salva. Esta operação ocorreu pela ação do Espírito Santo de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo de número 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo Jesus. Observa só, em primeiro lugar, há uma abertura do coração, é uma ação divina que opera na pessoa, capacitando ela a atentar para a palavra. Em segundo lugar, o Espírito opera no coração dela, gerando fé, para que ela possa crer na pregação e em Cristo Jesus. É o Espírito de Deus convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. No entanto, muitas pessoas resistem à manifestação dessa graça de Deus. Nós chamamos isso de graça resistível. A graça de Deus pode ser resistida, como diz o pastor Kleber, porque a graça não é uma força, mas a graça é uma pessoa, ela é o Espírito de Deus. A graça é uma ação do Espírito que liberta da escravidão da mente para que possa crer em Cristo Jesus. Por exemplo, em Lucas capítulo de número 7, versículo 30, há escrito: mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, observa só, rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Neste caso, ele está citando aqui João Batista, quando este chamou ao arrependimento todos aqueles que ouviram a mensagem de salvação. Então, esses escribas e fariseus aqui, os intérpretes da lei, eles rejeitaram, não João Batista, eles rejeitaram o desígnio de Deus pregado por João Batista. Foi eles, o próprio povo de Deus, que havia rejeitado esse desígnio do Senhor. E não há evidência mais clara dessa rejeição da parte da nação israelita por Cristo Jesus, como descrito em Mateus capítulo de número 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Em Mateus, capítulo de número 23, nós vemos Jesus Cristo discutindo com os fariseus sobre a sua religiosidade frívola, morta, manca e coxa. Jesus está demonstrando que dar o dízimo do entro, do comínio e da hortelã não é suficiente. Fazer orações não são suficientes diante de Deus. Jesus quer uma transformação verdadeiramente que procede do coração. E isso só pode vir por arrependimento genuíno. No entanto, Jesus Cristo demonstra que aquele povo, por viver da forma como vivia, irá sofrer o juízo de Deus. Tanto é que você vai encontrar a expressão citada várias vezes nos versículos como ai de vós. Essa interjeição é juízo da parte de Deus sobre a religiosidade dos fariseus, sobre eles mesmos. Jesus está dizendo que eles estão rejeitando continuamente. É por isso que Jesus, no versículo 37, vai dizer: quantas vezes eu quis, Jerusalém? Quantas vezes eu quis te reunir debaixo das minhas asas, como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas vós não quisestes. Ou seja, Cristo quer reuni-los, mas eles não querem de forma alguma se achegar a Cristo Jesus. A história da nação é uma contínua rejeição ao Senhor. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 22, versículo 1 ao 10, você vai encontrar a parábola das bodas. Na parábola das bodas, o dono da festa chama o povo
a virem à festa, mas eles rejeitam e cada um segue seus próprios caminhos. Então, o dono da festa ordena que o seu servo vá e busque todos os outros a participarem desta festa. O ponto principal aqui na parábola é que a festa ainda não começou. Isso é crucial, porque o convite, quer dizer o autor, está estendido até hoje para que você possa entrar nessa festa também. Mas aqueles a quem a festa foi destinada em primeiro lugar, que rejeitaram o conselho de Deus, que rejeitaram a vontade do dono da festa, agora abre espaço para aqueles que não foram chamados anteriormente, isto é, os gentios. A eles foram dado essa graça de Deus, para que possam vir à festa e participar das bodas do Filho. A parábola demonstra claramente que a nação israelita está rejeitando Deus. Demonstra claramente que a nação continuamente rejeita o próprio dono da festa. Além do mais, agora a nação havia rejeitado o próprio Deus encarnado e o mataram porque ele era o filho do Deus enviado. E em Mateus, capítulo de número 21, versículo 33 ao 46, nós vemos aqui a parábola da vinha, onde o dono da vinha envia os seus servos para trabalhar nela. No entanto, os lavradores maus matam os seus servos. Ele envia outros servos e os lavradores maus continuam a matar os seus servos. Então ele pensa por um momento, vou enviar o meu filho, pois assim terão respeito. Quando ele envia o seu filho, os lavradores maus matam o seu filho. Nesse caso, Jesus está demonstrando que os primeiros servos a serem enviados eram os profetas, enviados da parte de Deus no Antigo Testamento à nação israelita. Diversas vezes nós vamos ver que a própria nação censurou, apedrejou e matou os profetas de Deus. Agora Deus, em seu santo conselho, envia o seu filho. E o que Israel faz? Eles também matam o seu filho na cruz do Calvário. É por isso que Jesus vai dizer no capítulo 23, quantas vezes eu quis, Israel, te juntar como a galinha te ajunta debaixo das asas os pintinhos, mas vocês não quiseste. É claro a rejeição de Israel por essa manifestação da graça divina. Em Atos, capítulo de número 7, versículo 51, nós vemos a rejeição da nação israelita por Cristo Jesus. O que Estevão faz do capítulo 6 até o 7? Ele vai traçar a história da redenção, manifestando a graça de Deus continuamente aos patriarcas, aos profetas, aos juízes, e etc, etc. Nós vamos ver continuamente a manifestação da graça sendo estendida a Israel. Tanto é que o profeta Isaías vai dizer, todos os dias estendi a minha mão a um povo rebelde. Então nós vemos essa manifestação da graça sendo estendida à nação. Mas o que ocorre ao longo da história? A nação continuamente rejeita essa graça de Deus. Então, quando eles começam a rejeitar a graça de Deus, Estevão começa a demonstrar que eles rejeitaram o próprio Cristo também. Então Estevão agora vai chegar ao clímax do seu sermão, no versículo 51, dizendo, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Observa só que Estevão está se dirigindo ao povo israelita. Então dizer que eles é um povo de dura cerviz e incircuncisos de coração incomodaria muito mais aquelas pessoas que estavam assistindo a sua pregação. Então ele vai dizer, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como os vossos pais. Quando ele diz, como os vossos pais, ele remete toda a história de Israel, rejeitando os profetas de Deus, rejeitando a manifestação da graça de Deus. E Cristo, sendo enviado pelo próprio Pai, também foi rejeitado por esta nação. E aí ele vai chegar à conclusão, vocês estão resistindo ao longo de toda a história à ação do Espírito de Deus. Vocês estão lutando contra o Espírito de Deus. Vocês, na verdade, são incircuncisos de coração. Isso, no Antigo Testamento, era um sinal de aliança entre Deus e a nação israelita, de que, de fato, eles eram um povo de Deus. Então, eles circuncidavam o menino com 8 dias de nascimento, e demonstrando que ele fazia parte da aliança. E então, ele era povo de Deus. No entanto, não adianta ser circuncidado no pênis, esta expressão, se você não é circuncidado no coração. Por isso que a demonstração da salvação, em Romanos capítulo 9 ao capítulo 11, é pela fé. A justificação é pela fé, não pelos atos ou as obras da lei que são descritas, mas somente por confiar na obra expiatória de Cristo Jesus. A circuncisão verdadeira é aquela que nasce do coração e muda completamente a sua vontade e os seus desejos.
mas eles continuamente resistem à operação do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui que é possível sim o pecador resistir à graça de Deus. Isso evita algum equívoco, ou levantaria para alguns alguma questão. Nesse caso, surge a pergunta: se o homem resiste à graça de Deus, então o homem é soberano e Deus agora é subjugado pela vontade humana. Seria isso uma verdade? É evidente que não, porque essa capacitação de resistir ou não à graça de Deus só pode ocorrer porque Deus assim possibilitou. Essa escolha do homem foi ocorrida por uma ação de Deus. Se Deus não intervisse, ele não haveria nenhuma escolha para fazê-lo. Então, houve uma manifestação da graça de Deus, e Deus, em seu amor, em seu sábio conselho, assim manifestou a sua graça, fazendo com que ele pudesse escolher ou não a oferta de salvação. E o que fez a nação israelita? Resistiram o Espírito Santo de Deus. Quando o homem resiste à graça de Deus, ele está entesourando para si juízo na manifestação de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda, mediante a sua palavra. Jesus tanto salva, quanto Jesus também condena. Em João, capítulo de número 3, versículo 16 ao 17, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus está manifestando a sua graça através de Cristo Jesus, para que todo aquele homem que crê, ele possa salvar. Mas no versículo 17, que é o versículo seguinte, vai dizer: porém, aquele que não crê já está condenado. Então, se você crê, há uma manifestação da graça ali dizendo: você está salvo. Mas se você não crê, há uma manifestação de juízo através do próprio sangue de Cristo Jesus. Nesse caso, a pessoa que crê recebe aquilo que nós chamamos de a graça subsequente. O que seria a graça preveniente? Aquilo que antecede a escolha do homem, aquilo que possibilita o homem a ouvir a palavra de Deus, a refletir sobre Deus e capacita este homem a se arrepender dos seus pecados e a crer em Cristo Jesus. Mas existe aquilo que nós chamamos de graça subsequente também, que significa quando o homem se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo Jesus. O que acontece com ele? Ele é automaticamente salvo por esta mesma graça. A eficácia da graça é mostrada quando o pecador se arrepende e crê em Cristo Jesus. Ao ouvir a mensagem do Evangelho, o pecador percebe quem é Deus e reconhece que ele é um cadáver espiritual. Deus é santo, Deus é amoroso, Deus é gracioso, Deus é justo, e automaticamente, quando ele enxerga quem é Deus, ele começa a compreender quem ele é. Esse é um ponto crucial dentro da teologia arminiana pentecostal. Você jamais poderá compreender quem é se não for mediante a graça de Deus. Ao ouvir essa mensagem do Evangelho, o que acontece? Deus chama este morto espiritual à vida espiritual. Ele sai da tumba, como um cadáver, ele passa a ter vida. Assim como Cristo Jesus chamou Lázaro, Lázaro, sai para fora, assim também Deus, mediante a pregação da palavra e a ação do Espírito Santo, chama o morto espiritual à vida espiritual. Ele é possibilitado pela graça de Deus, então, a se arrepender dos seus pecados, abandoná-los, pois isto é uma ordenança divina. Em Lucas capítulo 5, versículo 32 e Atos capítulo 3, versículo 19, você vê que, mediante a pregação, Jesus chama as pessoas ao arrependimento. O arrependimento é uma ordenança, é uma condição para que você seja salvo. O arrependimento implica em 3 áreas. Ele envolve, primeiro, a mudança das vontades, uma profunda tristeza pelo pecado e uma completa mudança de suas atitudes. Exatamente no ponto onde o pecado afetou. A vontade dele foi afetada pelo pecado, agora ele precisa ser mudado. Uma profunda tristeza pelo pecado, as suas emoções também são afetadas. O apóstolo Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E, consequentemente, há uma mudança completa em sua vida. Isto é o arrependimento. O pecador arrependido sabe que não pode se achegar diante de Deus, a não ser que seja pelo sacrifício de Cristo Jesus. Por esse motivo, ele deve confiar ou crer plenamente na obra de Jesus Cristo no Calvário. Nesse momento, ele passa da morte para a vida espiritual. É isso que Jesus fala em João capítulo 5, versículo 24. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, ele vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. O que é o dom de Deus? A salvação por completo.
ele passa a ser vivificado. Em Efésios capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer: e vos vivificou quando estavam mortos em delitos e em pecados. Ou seja, ele dá a própria vida a nós quando nós passamos a crer no seu sacrifício. Então ele nasce de novo, por pura ação do Espírito Santo agindo na vida dele. Todas as áreas do caráter humano dele que estavam em queda, agora passam a ser restauradas pela graça divina. Então aqui nós temos aquilo que chamamos de a nova criação. Muitas vezes nós pensamos que a nova criação vai se dar somente quando houver novos céus e nova terra. Não. A nova criação começa quando nós passamos a nos arrepender dos nossos pecados e crer em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Literalmente no texto grego, isto é, aquilo que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. O novo homem já está sendo formado em Cristo Jesus na vida do pecador regenerado. Armínio diz: em seu estado pecaminoso e caído, o homem não é capaz de, e por si mesmo, quer seja pensar, querer ou fazer o que é de fato bom, mas é necessário que seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições ou vontade. Observa só que intelecto, afeições e vontade foi justamente onde o pecado afetou as áreas da vida do ser humano. Esses 3 pontos aqui descrevem o estado de depravação total do ser humano. Ele foi afetado, corrompido pelo pecado. Então, o que é a regeneração? A regeneração vai fazer com que isso aqui seja totalmente transformado pela manifestação da graça de Deus. E em todas as suas atribuições, pois Deus, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, para que seja capaz de corretamente compreender, estimar, considerar, desejar e realizar o que quer que seja verdadeiramente bom. Ou seja, a bondade da manifestação da graça de Deus é manifesta nesses atos aqui do ser humano, que agora vai ser totalmente diferente após regenerado. Quando ele é feito um participante dessa regeneração ou renovação, eu considero que, uma vez que ele é liberto do pecado, ele é capaz de pensar, desejar e fazer o que é bom. Mas, entretanto, não se a contínua ajuda da graça divina. Ou seja, é necessário, do começo ao fim, a manifestação da graça de Deus. Por isso que eu iniciei o slide dizendo que, do começo ao fim, tudo é pura manifestação da graça de Deus. Esta graça de Deus descreve que o homem está morto em delitos e em pecados. A sua mente está completamente entenebrecida pelo pecado, seguindo o curso da sua vontade, do mundo e do diabo. Ele nada mais é do que um cadáver espiritual. Mas o que a graça de Deus faz? Ela vem em busca desse vil pecador, a fim de que ele possa se aproximar de Deus novamente. Entretanto, muitas vezes esse pecador resiste à ação do Espírito de Deus em sua vida. Alguns, convencidos de sua iniquidade pela ação do Espírito de Deus, eles se arrependem dos seus pecados e se agarram única e exclusivamente pela fé na obra redentora de Cristo Jesus. E por meio dessa fé, ele é salvo pela ação da graça de Deus. Do início ao fim, há uma manifestação da graça de Deus. Não há um mérito humano algum em abrir as suas mãos e receber a dádiva como mendigo do doador. A salvação, portanto, não é uma obra do homem, não é a glória do homem, mas é a manifestação da graça de Deus mediante a fé. É Deus resgatando do começo ao fim pecadores mortos em seus pecados como eu e você e dando vida em abundância em Cristo Jesus. John Newton, em 1725 a 1807, nesse período de vida curta que ele teve aí, ele escreveu um hino muito lindo chamado Maravilhosa Graça. Alguns de vocês irão conhecer como Amazing Grace. Ele vai dizer: maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou o miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora eu fui encontrado. Era cego, mas agora eu vejo. Minhas correntes se foram, eu fui liberto. Meu Deus, meu Salvador me resgatou. E como num dilúvio, sua misericórdia chove. Amor sem fim, maravilhosa graça de Deus. Este hino demonstra claramente a doutrina da graça de Deus. Estávamos mortos, mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Estávamos acorrentados, mas Cristo Jesus quebrou as correntes e nos fez livres mediante o seu próprio sangue.
Nós estávamos perdidos, mas fomos encontrados em Deus. Simplesmente um amor sem fim. Simplesmente manifestação da graça de Deus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e até a próxima aula. Sim, teologando com simplicidade. Olá pessoal, a nossa dica de literatura de hoje é sobre a maravilhosa graça. E se você deseja se aprofundar mais nesse assunto, é só seguir as nossas dicas. A primeira obra indicada é Graça Preveniente, de Valmir Nascimento, Graça Irresistível, de Zwinglio Rodrigues e O Poder Transformador da Graça, de Thomas Oden. Então leia, estude e seja extremamente edificado. Sim, teologando com simplicidade.